Se é nos anos finais do ensino fundamental que o jovem se desinteressa pela escola, temos que buscar entender quais são os motivos para isso. Abordaremos esse problema através de diversas perspectivas. Vamos pensar na transição do 5º para o 6º ano do ensino fundamental. Como ela ocorre no Brasil? Quais são os impactos dessa transição nos estudantes? Como esse processo interfere no engajamento com o estudo? Dá saudade, olha as crianças aqui, fala, meu Deus, que saudade de estar animada para ir para a quadra e tudo mais. E ter só um professor para tudo, gostar muito da professora, ficar triste, ter aquela emoção de, meu Deus, eu tô indo pro 6º ano. Quando vai pro Fundo 2 é que a coisa começa a ter muitos problemas. Especialmente relacionados à evasão, à insatisfação de toda a comunidade acadêmica. E normalmente os professores reclamam muito da indisciplina, né? E faz sentido, porque ele sai daquela lógica organizacional, multidisciplinar, com um professor mediador do processo, com quem ele estabelece relações afetivas, e sem preparo nenhum, porque no Brasil se trabalha muito mal a transição, ele é jogado, muitas vezes sai do prédio, inclusive, da escola, e vai para uma outra escola, que, em tese, deveria ser uma coisa boa, porque fica o Fundamental 1 na escola, então todo o equipamento é preparado para as experiências dessa faixa etária, e vai para uma outra escola. Acontece que a transição não é feita. Ele tinha uma professora só, né? Eu fui acostumado. Nisso daí, porque no 5º ano você só tem uma professora, assim. Aí fui pro 6º, 7º ano, assim, eu já fui aprendendo mais coisas e foi estranho. Foi tendo, o quê? 6 professores, né? De uma vez. Então, ele sai de um lugar onde ele é conhecido, onde ele conhece todo mundo, onde ele se relaciona com o professor e nananã, e ele vai para uma outra escola, para um outro prédio, com várias disciplinas que muitas vezes não conversam entre si, com vários professores, boa parte deles não são exclusivos nem do turno nem da escola. Que vai conhecer muito pouco, tanto cada criança quanto a dinâmica daquelas crianças numa classe. Isso eu estou falando em termos gerais. Ter um professor só, você consegue se aproximar mais do aluno, saber mais do aluno. A gente com 3 aulas na sala, a gente entra, dá aula, sai, às vezes o aluno tem algum problema, quer falar, tal, fica muito complicado. Eu prefiro como era antes, agora é mais difícil. O jovem precisa interagir com vários professores, entender quais são as regras do jogo, combinadas com vários adultos ao invés de um. No 5º ano era um professor. Um professor ia em mesa perguntar se você entendeu, qual que é a sua dúvida. Agora a gente tem 7 professores, eles não vão ficar perguntando. Você tem que ir lá perguntar, eles vão explicar uma vez. Você entendeu, você não entendeu, você tem que dar um jeito de entender. É um choque, não é? Cada um com uma linguagem e nenhum entendendo aquela criança que está na frente dele. Profissionais da pedagogia são treinados para respeitar os ritmos, para fazer uma avaliação mais global da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças, para ter uma estratégia mais acolhedora, ao passo que, quando chegam os especialistas nos anos finais do ensino fundamental, quase que todo o foco é no desempenho escolar e medido por provas. E, para piorar, muito do conteúdo e das estratégias metodológicas trabalhadas nessa fase, nesse nível, não tem o menor sentido para os alunos. São passados, trabalhados, desconectados das suas experiências, muitas vezes, das suas expectativas, do seu território, do seu cotidiano. Realmente era de se esperar que não desse muito certo. Pra falar a verdade, a gente não lida muito bem com isso. Mas só vai tentando se acostumar, até não onde dá. Então os alunos já se acostumam a desenvolver outras estratégias de estudo e de relação com os professores e com os demais alunos em função desse desempenho. Essa cobrança começa a ficar cada vez mais forte e isso traz junto ansiedade, traz junto estresse, sem que, na maioria das vezes, haja preparo para esse novo contexto. E não é legal por causa que às vezes o professor enche a lousa de coisa e não dá tempo de terminar.
é só lição, 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 lição. Antes era mais tranquilo. É também nessa transição que o jovem está entrando na adolescência e qualquer mudança de contexto, especialmente nessa faixa etária, já tem o risco de ser traumática. Onde redes sociais, tecnologias, a dinâmica do conhecimento da informação, tudo isso muda os relacionamentos. Esta passagem é muito angustiante. E, obviamente, que tem crianças que têm já questões de ansiedade, de timidez, de insegurança, de dificuldade de aprendizado, que vão sofrer muito mais. O período de transição é marcado por diversas mudanças, muitas vezes desafiadoras. Nesse sentido, o jovem precisa ser acolhido para lidar com os novos cenários. Por trás do cotidiano das escolas, existe toda uma organização das redes de ensino que precisa funcionar. São milhões de alunos do 6º ao 9º ano, sendo que ao menos 8 em cada 10 alunos frequentam escolas públicas. Quem se responsabiliza por essa etapa de ensino? De que forma o Pacto Federativo se relaciona com essa questão? A educação infantil e os anos iniciais são responsabilidade do município. Quase sempre é o município que prepara a escola, que organiza o time, que oferece os recursos e que prepara o currículo. Já o ensino médio é responsabilidade do Estado. E a gente talvez esquece um pouco isso. O Estado olha muito o ensino médio, o município olha a alfabetização, anos iniciais, e termina os anos finais sem pai e sem mãe, né? Então termina um pouco um hiato aí. Quem cuida dessa colaboração, quem cuida dessa transição, quem cuida de acompanhar a criança nas suas mudanças corpóreas, físicas, emocionais, psicológicas, sociais, de relacionamento. Em geral, é sempre uma boa ideia que o sistema de ensino esteja próximo da comunidade que ele atende. Por esse argumento, o ideal seria que todo o ensino fundamental fosse responsabilidade dos municípios. A questão é que, ao invés disso ser uma solução, acabou trazendo novos problemas. A gente imagina que nos municípios a gente tem capacidade técnica instalada para dar conta desse processo, e nem sempre é assim. O problema é que o Brasil é muito grande e muito desigual, e nem todo município consegue bancar o seu sistema de ensino fundamental completamente. As equipes são extremamente reduzidas e a gente tem pouco auxílio externo para dar conta desse processo. Isso implica que é muito importante ter um regime de colaboração entre o Estado e o município. Ambos vão receber os alunos da rede pública municipal, vindos do Fundi 1, mas muitas vezes a proposta do Fundi 2 não conversa com a do Fundi 1. Então é muito importante que haja esse alinhamento entre o Estado e o município na oferta dos anos finais, mesmo que o currículo não seja estritamente similar, mas tem que ter um diálogo. Nem o Estado, nem o município se sente responsável integralmente por essa etapa. Você entende todo o processo, que sempre você tem que ter uma lei que te diga o que você pode fazer. Então, muitas vezes, esse regime de colaboração esbarra numa série de legislações e que impedem que a gente avance num sistema que eu gosto muito, né, que gostaria de ver na educação, que é o Sistema Único de Saúde. O SUS tem um papel muito importante para a política macro da saúde brasileira. Muda governo, mas você tem a política do SUS, porque começou a ser uma política de Estado, e não política de governo. A mesma coisa a gente precisa olhar na educação. Então, a gente precisa do Sistema Nacional de Educação para organizar essa decisão do regime de colaboração. De tal maneira que o aluno, ao chegar ao final do 9º ano, todo ele, seja da rede municipal ou da rede estadual, tenha, de fato, estudado e aprendido aquelas aprendizagens consideradas essenciais ao término dos anos finais do ensino fundamental. Quando a gente fala em regime de colaboração em escolas públicas, e ele não existe, o caso mais emblemático é o do Ceará, porque ele envolve repasse de recursos. Então, você tem um regime de colaboração que funciona por indução de recursos públicos. Mas o Brasil precisa pensar urgentemente em definir seu sistema nacional e, em última análise, é um sistema colaborativo, cooperativo dos 3 entes federados na questão da oferta educacional, no contexto do financiamento, das metas e da responsabilização.